Olá, aqui é a Júlia e esse é mais um episódio de boas práticas em projetos de instalações. Eu te mostro aqui particularidades que ninguém te conta da realidade de um projeto hidro e elétrico. E no episódio de hoje eu vou te mostrar sobre essa instalação elétrica aqui, com quadro de distribuição do sistema de telecomunicação e quadro de distribuição do sistema de distribuição, que é o nosso famoso QDC, né? Quadro de distribuição de circuitos. E antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito, para receber notificação sempre que eu colocar conteúdo novo aqui no canal e que acontece toda a semana. O foco é você ser um destaque em projetos de instalações, desenvolvendo projetos de alta qualidade e de excelência como esse aqui e, claro, aliado às normas, um projeto dentro das normas, desenvolvido em menos tempo, com alta qualidade e que gera resultado para o teu cliente lá dentro da obra dele. Então vamos lá, vamos a esse projeto aqui. Esse é um 3D que eu tirei do projeto de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos. Esse, particularmente, é o quadro de distribuição do pavimento superior, tá? Então, por isso que você não enxerga o DPS. O DPS está posicionado no quadro do pavimento térreo, que é o quadro geral dessa residência. Então, vamos lá. Toda essa residência, ela vai ser executada, tanto executada dentro do computador quanto lá na obra, com eletroduto reforçado. Por quê? Todos os eletrodutos, eles vão ser embutidos na laje. E para ser embutido na laje, tem que ser o reforçado, tem que ser o laranja, não dá para ser o amarelo. E na prática, a gente sabe que lá na obra não tem na verdade, não é que não tem. É que é muito difícil, dificulta muito a execução a gente fazer emenda de eletroduto. Por exemplo, considerar daqui para cima o laranja e daqui para baixo o amarelo. Depois, na hora de passar a fiação, quando o eletroduto está dentro da parede, a parede está rebocada e tem que passar a fiação, é muito difícil. Pode ter algum ponto que vai interromper essa fiação e aí tem que quebrar a parede, quebrar o reboco, ajustar ali o eletroduto para passar a fiação. Então, o que a gente recomenda para a maioria dos clientes, é claro que os clientes que vão dar um ok no final, é deixar um eletroduto inteiro aqui, ó. E aí a gente já projeta o eletroduto com o mesmo material, tá? Quais os itens que a gente leva em consideração isso? Primeiro, que é a execução, né? O sistema executivo, esse de fazer a emenda dos eletrodutos. E segundo, o custo disso. Quanto que é mais caro? Quanto que o eletroduto laranja é mais caro que o amarelo por metro de instalação? Então, a gente faz esse levantamento para o cliente porque o eletroduto é um dos itens mais baratos da execução de um projeto elétrico. Caixinha 4x2 é mais cara, quadro de distribuição, disjuntor é mais caro e ainda a fiação, que geralmente é um dos itens que mais representa custo na instalação do cliente, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter toda a obra com o eletroduto reforçado laranja para alvenaria e embutido na laje. Já o que for enterrado abaixo do piso, né, na terra, ele é um eletroduto também flexível, mas ele é o PEAD, não é esse corrugado, nem o laranja, nem o amarelo, tá? E aí, vamos lá. Aqui a gente tem dois quadros de distribuição. Aqui, ó, são eles com a tampa, tá? Os dois fechados. Esse aqui é o eletroduto de telecomunicações, que inclui TV, telefone, TV a cabo, internet. E esse aqui é o quadro de distribuição dos circuitos, o nosso famoso QDC. Esses aqui são eles fechados, exatamente como vai ficar lá na obra. Lá na obra vai ter a parede revestida, pintada ou com cerâmica. Nesse caso não, né? Mas quando é embutido em ambiente que vai cerâmica, por exemplo, em uma lavanderia, em uma cozinha ou em um corredor que vai cerâmica, essa tampa vai estar faceando esse revestimento, tá? E internamente ela é desse jeito. O quadro de telecomunicações, ele fica vazio mesmo, tá? Até que o cliente vai lá chamar as empresas para instalar o sistema de internet. Aí vai lá, net, passa o cabeamento até esse quadro e instala o modem. Vai vir o pessoal da Sky, vai instalar a antena lá em cima, vai vir até esse quadro e vai replicar para os demais pontos. TV a cabo, a mesma coisa.
Telefone, vai ligar a rede telefônica até esse quadro para depois distribuir até os pontos de telefone. E confesso para você que hoje em dia pouquíssimos dos projetos ainda são solicitados pontos de telefone, esperas para telefone. A maioria é só o ponto de internet e em algumas situações o ponto de TV também, porque hoje tudo chega pelo cabo de internet, né? Então, o quadro em projeto, a gente deixa toda a infra dele projetado, né? A infraestrutura dele projetado, e ele vai ficar vazio ali. Já o quadro de distribuição dos circuitos, que é esse aqui do ladinho, além dele ter os dispositivos de proteção do circuito, que são os disjuntores individuais para cada circuito, ele vai ter também os equipamentos de proteção, como o DR, o IDR, o disjuntor geral, o DPS, quando é o caso, né? Que nesse caso o DPS ficou no pavimento térreo desse imóvel. Então aqui vai ficar todos os dispositivos de proteção, além dos espaços reservas, que conforme a 5410, a NBR 5410, é em função do número de circuitos. Então eu tenho, por exemplo, 10 circuitos no projeto, vai lá na tabelinha que tem na norma e aí vai ter o número de circuitos reservas. Se eu não me engano, para 10 circuitos projetados, é 3 circuitos reservas, 3 espaços reserva aqui no quadro de distribuição que a gente precisa deixar. Importante detalhe quanto aos eletrodutos. Quando a gente fala de distribuição de pontos de tomada, pontos de iluminação, é comum a gente ter essa distribuição com eletrodutos de 25 milímetros, tá? Que é o que eu considero mínimo para os meus projetos. Já toda a parte de VDI, telecomunicações, eu considero um mínimo de 32 milímetros. E claro que tem que ser dimensionado, que tem que ser projetado esses eletrodutos em função da seção deles, em função da área máxima que a fiação pode ocupar dentro da seção do eletroduto, mas o mínimo é 32, mesmo que esteja passando apenas um cabo de internet ou um cabo de TV, a gente considera 32 aqui no escritório. Quando a gente está desenvolvendo um projeto em BIM, tudo que a gente insere no projeto está interligado com o todo da obra e com o todo do projeto. Como assim, Júlia? Tudo que a gente insere aqui no projeto vai para detalhamento, vai para quantitativo e vai para prancha para ser executado lá na obra. Então, cada dispositivo que eu insiro aqui dentro desse quadro, que esse quadro, até na entrega do projeto, a gente dá um zoom nele, a gente amplia ele, onde tem posicionados cada dispositivo de segurança, de proteção que o cliente vai precisar instalar. Exatamente como o eletricista vai ter que colocar. Então, lá na obra, na hora de acompanhamento, quem está acompanhando, né, o profissional que for acompanhar, vai fazer quase que um cara crachá. Vai ver como que está na obra e como que está no projeto, porque a gente coloca esse lançamento aqui dos dispositivos de proteção exatamente como tem que ser lá na obra, com a capacidade, com a curva de cada disjuntor também. E a curva de cada disjuntor é um item raro de ser especificado pelos profissionais. Só que a hora que o cliente vai lá comprar o disjuntor na loja de material de construção, ele tem que especificar se é 10 amperes com curva B ou com curva C, que a gente sabe, nós projetistas sabemos que a capacidade de proteção de um curva B é para determinados equipamentos, de curva C é para outros equipamentos, então tem que estar isso especificado. E quando a gente lança aqui no projeto, lança também no quantitativo, lança também no detalhamento, lança também na especificação. É tudo interligado dentro desse modelo BIM, realmente executando a obra dentro do computador para o nosso cliente, tá? A questão dos eletrodutos, a mesma coisa. E além da gente quantificar os eletrodutos, a gente consegue colocar valores aproximados de obra. Você aí já fez um orçamento de obra? Comenta aqui embaixo para mim. Se você já fez, você sabe que são considerados alguns parâmetros de majoração, né? Por exemplo, piso. A gente sabe que quando o pessoal vai instalar um piso de porcelanato, tem uma porcentagem de perda de peça que quebra e de recorte, né? Você não consegue usar 14 metros quadrados de piso que tu tem para executar numa sala, tu não consegue executar exatamente com 14 metros quadrados de porcelanato. Tem uma margem ali. Para eletrodutos, a mesma coisa. Por quê?
O eletroduto vem em rolo, você tem que cortar ele, você tem algumas perdas, então perde um pedaço aqui, perde outro lá, algum que acaba amassando no meio da obra, que alguém pisa em cima, ou que enche de massa e tem que trocar, tem que substituir. Então a gente consegue, além de tirar o valor correto, exato, preciso desses eletrodutos de ponto a ponto, a gente consegue adicionar essa porcentagem de majoração para refletir o que vai ser executado lá na obra. Porque lembra que o cliente não contrata o projeto, o cliente contrata o projeto para ser executado lá na obra. Então não adianta a gente tirar um quantitativo exato do eletroduto aqui, de ponta a ponta, se a gente sabe que lá na obra vai precisar mais. Então a gente já coloca esse índice aqui dentro do Revit mesmo, a gente já exporta esse quantitativo com a majoração dentro do Revit, com o percentual equivalente ao que vai ser executado lá na obra ou o mais próximo disso. E agora eu quero te mostrar um detalhe do sistema de VDI de telecomunicação que é bem importante, tá? Imagina, a gente tá no pavimento, no segundo pavimento desse imóvel, tá? Então aqui a gente tem o primeiro, né, o piso do primeiro, o piso do segundo e aqui em cima a gente tem a cobertura, como se eu estivesse fazendo um corte desse projeto, tá? Que é o primeiro andar e ali a cobertura. E esse quadro que eu tô apontando aqui, esse quadro ele tá posicionado aqui, ó. Tem o de VDI, tem o de quadro de distribuição. No pavimento de baixo também tem. Não é exatamente na mesma aprumada. Ele tá aqui em outro ambiente, tá? Em função do layout do arquitetônico. E aí vem o eletroduto, vem para esse ponto, vem para esse outro quadro. E tá vendo que esse quadro aqui, ó, de VDI, ele tem 2 eletrodutos subindo. Subindo lá em cima na cobertura, ele faz um desvio aqui por causa da casa de máquinas da caixa d'água. Mas tem um eletroduto subindo lá em cima. Tu sabe por que desse eletroduto aqui? Comenta aqui nos comentários também. Se você já sabe para que serve isso. Para que serve esses 2 eletrodutos? Que aqui no escritório a gente considera no mínimo 2. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. 2 de 32 milímetros. Eu vou ter que apagar para sair. Aqui, ó, deixa eu colocar de novo. Esse aqui a gente considera pelo menos 2 de 32 milímetros. Por quê? Para que serve isso? Esses 2 eletrodutos aqui, eles servem para ligação da antena parabólica ou da TV a cabo ou de qualquer equipamento que vai ser instalado lá na cobertura, que geralmente é a TV a cabo, tá? Então é posicionada uma antena lá em cima nessa cobertura. Vamos voltar aqui para o meu desenho belíssimo. Então, aqui eu tenho o segundo pavimento, tenho o quadro, e aí eu tenho o eletroduto. Por quê? Toda antena que eu posicionar lá em cima, então vou imaginar que isso aqui é uma antena. Toda antena que eu posicionar lá em cima, esse eletroduto já tem que estar na parede, já tem que estar passado, para o pessoal passar somente a fiação dentro dele. Então, a fiação vai vir lá de cima e vai vir aqui para dentro. Júlia, por que 2? Porque pode ser que eles vão instalar isso aqui 1 ano depois que o cliente já está morando lá. Ou ele mudou da Sky para Claro, e aí tem a questão de ficar entupido, ou não funcionar, ou teve um problema lá em cima que eles acabaram enchendo de massa e não conseguem identificar onde é que tá, ou às vezes ele instala 2 aparelhos e para não perder sinal passando por um mesmo eletroduto, passar uma fiação por cada um deles. Então a gente considera no mínimo 2 eletrodutos de 32 milímetros indo até a cobertura, do quadro VDI até a cobertura. Júlia, tem necessidade do quadro de distribuição de circuitos ir até a cobertura? Não tem necessidade, tá? A não ser que precise de algum ponto. Nesse caso aqui, ó, a gente tem esse eletroduto, é um deles só, tá? Que tá indo até a casa de máquinas, que ela fica aqui mais ou menos, e aí ela vai para os pontos de energia lá no reservatório, que precisa de uma lâmpada, precisa de uma tomada, principalmente se tem pressurizador, que é o caso desse edifício aqui. E aí tem a possibilidade também de você, dependendo da quantidade de pontos, né? Você projetista vai definir se vai colocar um quadro de distribuição lá na casa de máquinas ou vai deixar os circuitos da casa de máquinas, do reservatório, no segundo pavimento, tá? Aí você vai decidir qual que é melhor, qual que é mais econômico, mais viável para o teu cliente, que vai funcionar melhor. Tá certo? Então essas são as particularidades desse sistema
que parece simples, mas eu sei bem, você também sabe, como projetista de instalações elétricas, que tem várias particularidades, tem vários itens normativos e principalmente as boas práticas de projetos de instalações para facilitar lá na obra do nosso cliente. Sempre que a gente entrega resultado para o nosso cliente, a gente tem resultado como projetista também. Então, espero que você pegue essas recomendações, essas boas práticas para você aplicar nos seus projetos também. E eu encontro você no próximo episódio da série.